O céu estava calmo. Um silêncio profundo pairava sobre a planície, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Não havia presságios, nem sombras. Apenas o calor úmido do fim da tarde e o farfalhar distante de folhas sob o peso de passos colossais. Um triceratops avançava lentamente entre as árvores retorcidas, suas patas marcando a terra fofa com uma cadência quase cerimonial. À distância, um pteranodon cortava os céus, voando baixo, como se pressentisse que o horizonte guardava algo que não pertencia àquele mundo. Naquele dia, os dinossauros não sabiam que estavam prestes a viver seu último entardecer. Por milhões de anos dominaram a Terra. Criaturas imensas, adaptadas aos climas extremos, às mudanças ambientais e às disputas brutais por território. O que poderia extingui-los? Nada parecia à altura desses gigantes, mas acima deles, a milhares de quilômetros, um fragmento de rocha com mais de 10 quilômetros de diâmetro atravessava o vácuo do espaço, em silêncio absoluto, numa trajetória certeira. Enquanto os grandes saurópodes se moviam pelas planícies e predadores como o Tiranossauro Rex se mantinham atentos a qualquer movimento de presa, o impacto que redefiniria a história do planeta já era inevitável. Em menos de 24 horas, nada seria como antes. Mas o que exatamente aconteceu naquele dia? Como foi o último suspiro de um ecossistema inteiro? A ciência passou décadas buscando pistas nas camadas da Terra, em fósseis enterrados sob toneladas de rocha e sedimento. Fragmentos de ossos, padrões de carbono, depósitos de irídio. Cada descoberta parecia apontar para uma narrativa. Maior, um ponto de virada catastrófico. Hoje, com a ajuda da geologia, paleontologia e simulações digitais, conseguimos reconstituir com espantosa precisão não só o que atingiu a Terra, mas como, onde e por que o mundo dos dinossauros chegou. Ao fim, tão abruptamente, esta é a história do último dia deles, e a verdade que a ciência revelou vai muito além de um simples meteoro. O sol ainda mal havia surgido no horizonte quando os primeiros tremores começaram. Na penumbra da manhã, os animais estranharam o comportamento da terra. Pequenas vibrações, imperceptíveis à maioria, agitavam o subsolo como se algo estivesse se aproximando, não por baixo, mas por cima. O céu, que até então era límpido, começou a ganhar uma coloração incomum. Tons alaranjados e avermelhados tingiam as nuvens como se o próprio céu estivesse em chamas, mesmo antes do impacto. A rocha espacial, com velocidade superior a 70 mil quilômetros por hora, cortava a atmosfera com violência. O atrito era tão intenso que, mesmo antes de tocar o solo, já incendiava o ar à sua volta. Quando colidiu com o planeta, na região que hoje conhecemos como a Península de Yucatán, no México, o mundo silenciou. E em seguida, gritou. O impacto liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. A cratera formada tinha mais de 180 quilômetros de diâmetro e 20 de profundidade. Mas o que matou os dinossauros não foi apenas o choque em si. Foi o que veio depois. A onda de calor se espalhou num raio de milhares de quilômetros. Florestas inteiras pegaram fogo em questão de minutos. Animais foram carbonizados antes mesmo de entender o que estava acontecendo. A fuligem subiu ao céu numa espiral densa e sufocante. Era como se a Terra tivesse sido coberta por um véu escuro, um eclipse permanente que duraria semanas. Com a luz do sol bloqueada, a fotossíntese parou. As plantas começaram a morrer. Sem plantas, os herbívoros pereceram. E sem eles, os carnívoros logo seguiram o mesmo destino. Mas nem todos morreram de uma vez. Em algumas partes do mundo, a extinção foi lenta, cruel. O frio repentino causado pelo colapso climático criou um inverno global.
Tempestades ácidas, chuvas de vidro derretido, terremotos secundários. Era como se o planeta estivesse tentando se curar de um golpe violento. Mas a cada tentativa criava mais dor. Mesmo os dinossauros mais fortes, mais rápidos ou mais ferozes, não foram páreo para o tempo. A cadeia alimentar colapsou. O ar tornou-se tóxico e o silêncio voltou. Não o silêncio da paz, mas da ausência. A Terra estava mudando e os gigantes estavam ficando para trás. Durante milhões de anos, os dinossauros foram os senhores absolutos do planeta. Suas espécies se espalharam por todos os continentes, adaptando-se aos mais diversos ambientes: desertos escaldantes, florestas tropicais, planícies alagadas e até regiões mais frias. Eram criaturas de todas as formas e tamanhos, desde os ágeis velociraptores até os imensos argentinosauruzes, cujos passos faziam a terra tremer. Cada um com sua função dentro de um ecossistema equilibrado e implacável. No fim, entanto, o que nenhum deles poderia prever era que o inimigo mais mortal não viria da terra, nem da água, nem do céu que conheciam. Viria do espaço. Um agente sem vontade, sem consciência, que mudaria o rumo da história com um único golpe. Por ironia, muitos dos dinossauros estavam em pleno auge quando a extinção começou. Alguns grupos estavam até evoluindo em novas direções, como os pequenos terópodes emplumados, parentes distantes das aves modernas. À medida que as semanas passavam após o impacto, o planeta mergulhava numa escuridão prolongada. Sem luz solar, a temperatura despencava. O ciclo das estações foi interrompido. As plantas que alimentavam os grandes herbívoros simplesmente pararam de crescer. E logo, os animais começaram a competir ferozmente pelos últimos vestígios de comida. As grandes matilhas se desfizeram. Predadores atacavam uns aos outros. O desespero tornou o instinto de sobrevivência ainda mais brutal. Nas florestas tropicais do sul, alguns dinossauros ainda tentavam manter rotinas primitivas. Grupos inteiros migravam em busca de refúgio, mas encontravam apenas morte e silêncio. Os rios secavam. As fontes de água se tornavam ácidas, o cheiro da decomposição se misturava ao ar frio, e os poucos sobreviventes pareciam caminhar num mundo pós-apocalíptico. A ciência moderna identificou esses sinais por meio de camadas específicas de rocha, espalhadas por todo o planeta. Uma linha escura de irídio, um elemento raro na Terra, mas comum em asteroides, marca exatamente o momento do impacto. Essa camada, presente em todos os continentes, é como uma cicatriz geológica que separa o antes e o depois. Acima dela, nenhum fóssil de dinossauro foi encontrado. Abaixo dela, uma abundância de vida. É o ponto final de um capítulo e o prólogo silencioso de uma nova era. Enquanto os dias se tornavam semanas e o céu permanecia encoberto, o planeta parecia afundar em um tipo de luto geológico. A noite não terminava mais. Os raios de sol, quando conseguiam atravessar a espessa nuvem de poeira e cinzas, vinham fracos, filtrados e inúteis. O mundo era agora um lugar frio, cinzento e inóspito. Os pássaros, descendentes diretos de pequenos dinossauros terópodes, talvez tenham sido os únicos a manter algum vestígio de vida adaptável, graças ao seu tamanho reduzido, dieta variada e capacidade de voar para longe do perigo. As criaturas que antes reinavam sobre os continentes estavam agora extintas ou morrendo rapidamente. O som dos rugidos ferozes foi substituído por um silêncio gélido. As pegadas que marcavam os solos úmidos começaram a desaparecer com a erosão e o abandono. E com a morte das últimas grandes espécies, o planeta parecia se preparar para algo novo, ainda que ninguém estivesse lá para prever. A Terra, porém, não permaneceu estagnada. Mesmo diante da tragédia, ela se movia, adaptava-se, recriava a vida sob novas formas.
O colapso da era dos dinossauros abriu espaço para uma explosão de possibilidades evolutivas. Com os grandes répteis fora do caminho, pequenos mamíferos, antes limitados pela dominação dos gigantes, encontraram espaço para prosperar. Criaturas tímidas que viviam nas sombras, se alimentando de insetos e vegetação rasteira, começaram a se multiplicar, a migrar e a se diversificar. Os cientistas acreditam que, em menos de 1 milhão de anos após o impacto, os mamíferos já haviam conquistado diversos habitats. Suas estratégias de sobrevivência, reprodução rápida, metabolismo eficiente, capacidade de se aquecer, foram decisivas nesse novo mundo em reconstrução. A extinção dos dinossauros, embora trágica e brutal, foi também o gatilho que permitiu que a linhagem que daria origem aos seres humanos começasse sua jornada. Mas o impacto do meteoro não foi o único responsável por essa transição. Pesquisas recentes sugerem que alguns ecossistemas já enfrentavam desequilíbrios antes da colisão. Vulcanismos intensos, mudanças no nível do mar e ciclos climáticos instáveis também pressionavam a vida do período Cretáceo. O meteoro, nesse sentido, pode ter sido apenas o golpe final em um planeta já fragilizado. Ainda assim, nenhum evento anterior teve o poder de redesenhar a história do mundo de forma tão definitiva. A cratera deixada pelo impacto, hoje conhecida como Chicxulub, não é apenas uma ferida antiga na crosta terrestre. É um marco, um ponto físico onde a história natural foi dividida em 2 capítulos. Ela permanece enterrada sob a superfície da península de Yucatán, mas sua presença é detectável por radar, por anomalias gravitacionais e por sondagens profundas que revelaram estruturas deformadas e camadas de rocha fundida. Ali, o tempo parece ter congelado. Um museu subterrâneo do fim de uma era. Ao redor do mundo, outras evidências corroboram a magnitude do evento. Em Dakota do Norte, nos Estados Unidos, cientistas encontraram fósseis de peixes com esferas de vidro nos pulmões, microescombros que choveram do céu logo após o impacto. Árvores petrificadas exibem padrões abruptos de crescimento interrompido. E em lugares tão distantes quanto a Índia, camadas de cinzas vulcânicas sugerem que os efeitos da colisão provocaram reações em cadeia na atividade geológica global. Mas não foi apenas a Terra que mudou. A própria atmosfera foi quimicamente alterada. O enxofre vaporizado, liberado após o impacto em áreas ricas em minerais, criou uma neblina global tóxica, refletindo a luz solar e intensificando ainda mais o resfriamento do planeta. Essa fase, conhecida como inverno de impacto, durou meses, talvez anos. Durante esse período, a vida teve que encontrar novas formas de resistir ou desaparecer. Enquanto isso, nas profundezas da Terra, certas formas de vida seguiram, inabaláveis. Micro-organismos subterrâneos, bactérias extremófilas e algumas formas de vida marinha demonstraram uma resiliência surpreendente. Esses seres, invisíveis aos olhos dos grandes predadores do passado, agora tinham um planeta em reconstrução à sua frente. Sem dinossauros para moldar o equilíbrio ecológico, era como se a natureza tivesse apagado o quadro e entregado um pincel novo a formas de vida completamente distintas. E assim, lentamente, a vida começou a se reorganizar. A luz do sol voltou. As cinzas se assentaram. Novas plantas, mais resistentes ao frio e à baixa luminosidade, começaram a se espalhar. E com elas, os pequenos animais que sobreviveram encontraram espaço para florescer. A Terra, embora marcada para sempre pelo trauma da extinção, mostrava mais uma vez sua impressionante capacidade de recomeçar. Entre as criaturas que conseguiram sobreviver à catástrofe, algumas aves primitivas ocupam um lugar de destaque. Descendentes diretos dos dinossauros terópodes, essas aves
não só resistiram ao inverno prolongado, como também iniciaram um processo de diversificação que moldaria a paisagem dos céus pelos próximos milhões de anos. Suas penas, originalmente usadas para regulação térmica e exibição, tornaram-se aliadas na fuga, no abrigo, na migração. Enquanto os gigantes tombavam, os pequenos alçavam voo. A ideia de que os dinossauros foram completamente extintos é hoje uma simplificação. A ciência nos mostra que eles não desapareceram por completo. Eles mudaram, encolheram, adaptaram-se. As aves que vemos hoje, de pardais a águias, carregam no corpo vestígios de uma linhagem que um dia dominou continentes. Em seus esqueletos, ocos, em suas garras, em sua postura bípede e até em seu comportamento predatório, há ecos do passado jurássico. Ao mesmo tempo, os mamíferos se expandiam por terra. Pequenos e noturnos, durante a era dos dinossauros, esses animais agora podiam explorar ambientes antes inatingíveis. Com cérebros mais desenvolvidos e sistemas reprodutivos internos, eles conseguiram enfrentar as mudanças com mais eficiência. Era o começo de uma nova ordem biológica. De roedores a primatas, os primeiros passos de uma revolução evolutiva estavam sendo dados em um mundo silencioso, ainda se recuperando. Essa transição, embora inevitável, levanta uma pergunta profunda. Por que alguns sobreviveram e outros não? A resposta, segundo os cientistas, não está apenas na força ou na ferocidade, está na flexibilidade. As criaturas que conseguiram adaptar seus hábitos, dietas e abrigos foram as que encontraram um caminho para a sobrevivência. Não foi uma batalha entre o mais forte e o mais fraco, foi uma seleção entre os mais resistentes à mudança. Essa ideia ecoa até hoje na biologia evolutiva. A extinção dos dinossauros não foi apenas uma tragédia, mas também uma lição sobre como a vida responde a choques extremos. Em um universo onde a única constante é a transformação, sobreviver não é questão de poder, mas de adaptação. E nesse novo mundo, silencioso e cinzento, os sobreviventes estavam prestes a escrever os próximos capítulos da história da Terra, com penas, pelos e esperanças microscópicas. À medida que os séculos passaram, a cicatriz do impacto foi sendo coberta pela vegetação, pelo tempo, pela erosão. A superfície da Terra voltou a florescer, lenta, mas inexoravelmente. As florestas ressurgiram, os oceanos se purificaram e os céus se encheram novamente de vida. Mas o que havia sido perdido jamais retornaria. Os grandes dinossauros, com sua imponência, suas estratégias de caça e defesa, seus olhos atentos e corpos monumentais, agora pertenciam ao passado, preservados apenas em fósseis, em pegadas fossilizadas, em marcas de dentes nas pedras, do tempo. O desaparecimento dos dinossauros abriu um espaço tão vasto na teia da vida que novos ramos evolutivos começaram a se expandir com velocidade surpreendente. Mamíferos herbívoros se multiplicaram, surgiram carnívoros mais complexos, e pouco a pouco os continentes que um dia abrigaram os répteis gigantes se tornaram palco de novas disputas, novas caçadas, novas adaptações. Porém, não foi apenas no campo da biologia que o impacto reverberou. O estudo da extinção em massa ocorrida há 66 milhões de anos mudou a forma como a ciência vê o tempo, a fragilidade ecológica e o próprio papel da humanidade no planeta. A chamada extinção do Cretáceo-Paleógeno não é apenas um evento do passado distante, é uma advertência silenciosa. Um lembrete de que a vida na Terra depende de equilíbrios delicados, que podem ser rompidos em questão de horas, e foi por meio da geologia que essas descobertas começaram a ser compreendidas. Em 1980, os cientistas Luiz e Walter Álvares publicaram a hipótese de que um asteroide havia causado a extinção em massa.
com base na concentração de irídio encontrada em diversas camadas geológicas ao redor do mundo. Na época, a ideia parecia ousada, mas as evidências não pararam de surgir. Fragmentos de quartzo deformado, ondas de choque fossilizadas, microesferas de vidro, tudo apontava para um impacto cataclísmico. A confirmação veio com a descoberta da cratera de Chicxulub, no México. Enterrada sob sedimentos, essa formação circular confirmou o tamanho, a data e a localização exata do impacto. Era o elo perdido entre teoria e catástrofe. E com isso, a ciência pôde, pela primeira vez, reconstruir não apenas como os dinossauros viveram, mas exatamente como morreram. Não mais mitos, não mais suposições. Agora havia uma história verdadeira, uma que a própria Terra havia escrito em sua pele. Mesmo com toda a precisão científica que acumulamos, ainda existe algo de profundamente emocional ao imaginar aquele último dia. Não apenas pelo espetáculo cósmico da destruição, mas pela sensação de perda irreversível. Por milhões de anos, os dinossauros caminharam sobre a Terra. Seus olhos viram paisagens que hoje não existem mais. Seus rugidos ecoaram por florestas que foram apagadas do mapa. Seus ossos, agora petrificados, são as únicas testemunhas de um tempo em que a vida parecia indestrutível. E, no entanto, bastou um momento, uma colisão, para mudar tudo. Para muitos especialistas, essa não foi apenas a extinção de um grupo dominante, foi a reconfiguração total do planeta. Os oceanos mudaram de temperatura, as correntes marítimas se redesenharam, o nível do mar recuou, revelando áreas que antes estavam submersas e afogando outras que estavam em terra firme. As placas tectônicas reagiram com violência. Erupções vulcânicas tornaram-se mais frequentes. A Terra passou por um período de instabilidade intensa antes de encontrar um novo equilíbrio. E foi nesse novo mundo que os pequenos mamíferos prosperaram. As primeiras formas que dariam origem aos primatas e, eventualmente, aos seres humanos, surgiram entre os escombros dessa transição. Isso significa que, de certo modo, devemos nossa existência à extinção dos dinossauros. Se o asteroide não tivesse caído, se o clima não tivesse mudado, se os gigantes tivessem sobrevivido, talvez a Terra ainda fosse um planeta dominado por répteis colossais. A ascensão dos mamíferos, e com ela a civilização, só foi possível porque algo antes teve que ruir. É um paradoxo profundo. A tragédia que exterminou a maior diversidade de vida terrestre que o planeta já viu foi também o ponto de partida para o surgimento de uma nova linhagem. O que para uns foi fim, para outros foi início. A cada extinção, um novo ciclo se abre. E a história da Terra é escrita justamente assim, em camadas, em perdas, em transformações que parecem aleatórias, mas que, vistas de longe, formam uma linha contínua. Essa compreensão não é apenas científica, é quase espiritual, porque nos mostra que tudo o que existe agora, inclusive nós, só está aqui porque algo antes deixou de estar. Ao longo das últimas décadas, o avanço da tecnologia permitiu à ciência criar simulações detalhadas daquele evento. Computadores recriaram o impacto em escalas absurdamente realistas, revelando como a onda de choque se espalhou, como o fogo consumiu continentes inteiros e como o céu escureceu em questão de horas. As imagens geradas não são apenas ilustrações, são retratos baseados em dados geológicos, paleontológicos e climáticos. E o que elas mostram é mais impactante do que qualquer ficção. A Terra foi literalmente incendiada e congelada ao mesmo tempo. Mas essas recriações não servem apenas para impressionar. Elas têm um propósito maior: entender os riscos que ainda nos rondam. Hoje sabemos que a Terra já enfrentou 5 grandes extinções em massa.
A dos dinossauros é apenas uma delas. A mais famosa, sim, mas não a mais letal. E todas têm, em comum, o mesmo padrão: mudanças rápidas demais para que a vida pudesse acompanhar. Muitos cientistas acreditam que estamos vivendo o início de uma sexta extinção. Desta vez, causada não por um meteoro, mas pela ação humana. Desmatamento acelerado, mudanças climáticas, poluição, colapso de ecossistemas, todos esses fatores estão empurrando a biodiversidade para o abismo. A lição deixada pela queda do asteroide é clara: a vida é frágil, e seu equilíbrio pode ser rompido com facilidade assustadora. Refletir sobre o último dia dos dinossauros é também refletir sobre o nosso lugar no planeta. Somos uma espécie jovem, recente, vivendo sobre os escombros de mundos passados. Caminhamos por solos que um dia tremeram sob os passos de gigantes. Respiramos o mesmo ar que circulou entre as folhas do Cretáceo. E olhamos para o céu com as mesmas perguntas: até quando estaremos aqui? O que poderá nos apagar? É por isso que estudar o passado não é olhar para trás, é olhar para frente com mais consciência. Os fósseis não são apenas relíquias, são advertências, são lembretes petrificados de que nada é eterno, nem mesmo os reis da terra, e que talvez a nossa sobrevivência dependa da humildade de reconhecer isso. Hoje, ao contemplarmos os fósseis em museus, ao traçarmos com as pontas dos dedos as marcas deixadas por dentes ou garras em rochas endurecidas pelo tempo, não estamos apenas estudando o passado. Estamos tocando em um mistério que transcende eras. Cada osso fossilizado, cada pegada preservada é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que nos revela quem habitou este planeta antes de nós. E entre todas essas peças, nenhuma história é mais marcante do que a do último dia dos dinossauros. Eles dominaram o mundo por mais de 160 milhões de anos. Para efeito de comparação, os humanos modernos existem há cerca de 300 mil. E, no entanto, esses seres colossais foram varridos da face da Terra em um intervalo tão curto que geologicamente foi como um piscar de olhos. Esse contraste nos obriga a reconsiderar nossa própria importância e estabilidade. A Terra não pertence a nenhuma espécie em particular. Ela apenas abriga por um tempo aqueles que conseguem viver em harmonia com ela. Os dinossauros não foram extintos por fraqueza, mas por circunstâncias imprevisíveis. Um evento cósmico aleatório, um fragmento de rocha atravessando o espaço, alterou o destino de um planeta inteiro. Essa consciência nos aproxima da realidade de que o acaso, a mudança e o tempo são forças muito maiores do que qualquer forma de vida, e ainda assim, da destruição nasceu a renovação. O fim de uma era deu origem a outra. A ruína dos dinossauros foi a semente de um novo ciclo. O mesmo ciclo que nos permitiu existir, evoluir, pensar, lembrar. É por isso que a história deles é, em parte, também a nossa. Ao olhar para o céu estrelado, é impossível não imaginar quantos outros fragmentos silenciosos vagam pelo cosmos, carregando dentro de si o poder de transformar mundos. A pergunta não é se outro impacto acontecerá, mas quando. E quando esse momento chegar, estaremos prontos. Talvez a maior lição que os dinossauros nos deixaram seja essa: o tempo é o verdadeiro soberano da Terra, e tudo o que vive, por maior que seja, precisa aprender a respeitar sua passagem. Essa é a verdade que a ciência revelou. E é ela que ainda ecoa, silenciosamente, por entre as camadas da Terra.